A paz do Senhor, amados irmãos do curso modular de teologia, nós estamos voltando mais uma vez aqui na videoaula para dar continuidade à matéria que nós estamos estudando agora, o pós-milenismo. O pós-milenismo, nós podemos falar assim que é uma das mais antigas linhas escatológicas e umas que teve uma duração de maior tempo. Ela começa ali a sua desenvoltura maior no século V e ela vai até o século XV. Então ela fica ali praticamente 10 séculos, 1000 anos ali, e com total vigência, e começa a cair em declínio a partir do século XVI com a Reforma Protestante, e principalmente o reformador João Calvino, que já teve uma linha mais especificamente amilenista, que tem alguns pontos convergentes com o pós-milenismo, mas outros totalmente divergentes. Então o pós-milenismo ele cria essa estrutura a partir do século V, ele começa a florescer no século IV, a partir ali do século V, a partir de Constantino, e começa a tomar proporções à medida que a Igreja Católica Romana ela se expande e se torna um verdadeiro igreja imperial no mundo, onde em todos os continentes ela estava presente, tinha muita influência, e o pós-milenismo até então foi muito difundido pela Igreja Católica Romana, que tinha a ideia, como Hodgson fala, que a igreja militante de hoje é a igreja triunfante de amanhã. Então, para o pós-milenismo, por isso que eles falam pós-milenismo, que o milênio é uma expressão alegórica, muito parecida à maneira de se pensar isso com o milenismo, porém, eles acham que o reino de Deus não se estabelece simplesmente no reino espiritual, na igreja, mas aonde que a igreja for expandindo, e os continentes, os países for se cristianizando, né, se tornando cristãos, e se conhecendo a Cristo, se tornando cristão, principalmente o cristão católico romano, e até chegar ao ápice de todo mundo, e que essa mensagem ela seria bem aceita por todos os continentes, e depois que estivessem imbuídos e o mundo estivesse gozando de uma perfeita paz, pois o milênio, né, estava ali completo, porque todos os continentes, todos os países iam conhecer a Cristo, um Cristo pregado da maneira do catolicismo romano, com todas, né, vamos dizer assim, o seu cristianismo misturado, né, híbrido que eles têm, mas porém, então, e essa mensagem seria irresistível, e o mundo todo estaria, aí sim, então, viria, depois que Cristo estivesse reinando através dos governantes, né? O governo estaria bem cristianizado, assim como eles fizeram na Idade Média, no Brasil Imperial, quando nós éramos colonizados pelos portugueses, veio os jesuítas aqui para evangelizando, batizando e trazendo então o catolicismo romano como a religião oficial, aqui no caso do Brasil, e também em todos os lugares aonde o catolicismo romano ia, ela se tornava essa potência, porque ela era muito próxima do governo e gozava ali de um poder muito grande, poder político, e isso para eles então era o milênio presente, onde quando todo o globo estivesse com esse domínio, esse é o pensamento até hoje, né? É o pensamento do Vaticano, foi o pensamento de todos os concílios, de todas as cruzadas ali que o catolicismo romano teve, com esse pensamento dessa expansão, entre aspas, evangelística, né, fazendo os membros, e depois que o mundo estivesse todo cristianizado, né, os governos ali principalmente decretados como a religião oficial do seu país, né, o catolicismo romano, o país cristão, aí sim viria, depois de todo esse mundo imbuído nesse pensamento, viria então a volta de Jesus, consequentemente
o juízo final e o pós-milenismo. Então, olhando, parece que eles crescem, mas eles começam a perder força a partir do século XVI, com a reforma protestante, né? Quando a igreja, então, ela dá o grito a partir de Martinho Lutero, e a igreja luterana, ela não adota o arminianismo propriamente dito, mas quando ela vai se estruturando ali já a partir do século 17, 18, ela passa a ter uma visão pré-milenista, que também é a mesma visão e defensor da Igreja Batista. Nós conhecemos muitos batistas sobre isso, mas os luteranos também são pré-milenistas. E já os metodistas e também a Igreja Presbiteriana do Brasil, eles já são amilenistas. Então, os metodistas, que já veio ali de John Wesley, da igreja metódica, da igreja que tem um método, tem um padrão de estudo, de conhecer e também de evangelização, eles têm ali como regra o amilenismo. Então, o pós-milenismo, a partir do século XVI, ela começa a cair e vem caindo, e a Igreja Católica Romana, como eles têm o costume de ensinar e de propagar, principalmente as suas questões teológicas, somente para o clero e não para os leigos. O que é o clero? O clero é o colegiado ali das pessoas que faz parte da liderança, os padres, freis, bispo, arcebispos, cardeais e o papa. Então, essas pessoas têm acesso à teologia, têm acesso ao estudo teológico. Os leigos não. Até então eles tinham uma visão que a Bíblia não podia ser exposta para todos, era proibida somente para o clero, era o clero que dava ali a interpretação, era apenas o padre, e toda a celebração tinha de ser de costa e também em latim. E a maioria das pessoas de outros continentes, países, já não falavam, né, o latim, então estava ali ouvindo, e cresceu-se simplesmente com essa igreja, com tradições, com dogmas, e esses dogmas vai aumentando, as tradições e vai se afastando da realidade do evangelho, mas com esse pensamento. Hoje eles têm um pensamento pós-milenismo, porém, aquilo que eles já declaravam, né, que o mundo já estava sendo tomado, né, pelo evangelho, aquele evangelho católico romano, entre aspas, né, híbrido, né, esse evangelho cheio de bem híbrido, bem misturado, né? Esse evangelho que já não é mais, que não prega apenas Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas que vem com todos os seus dogmas, o seu panteão de santos, os seus intercessores, né? A própria Maria tem aquele lugar todo especial de intercessora, conhecida como mãe, né, do céu, né? E vem todas as suas orações, né, repetidamente, que eles vão, oração do Pai Nosso, oração da Ave Maria, oração do São Francisco de Assis, né, que foi um missionário ali na Itália, principalmente na cidade de Assis, que teve ali uma oração. Então eles repetem bem essa oração, e que essas repetições, segundo eles, o próprio Deus vai os conduzir e o mundo vai se cristianizando. E nós estamos vendo que o cristianismo eles tem caído dia após dia, né? O cristianismo no mundo ele diminuiu bastante. A religião que mais cresce hoje é o islamismo, que cresce no todo mundo, né? Que já está ultrapassando os cristãos. Nós vamos ver ali na região onde que eram as 7 igrejas da Ásia Menor, que é na Suíça, que foi uma região totalmente invada pelo Evangelho, né, onde Jesus endereça as cartas, né, conhecidas as 7 cartas do Apocalipse. Era uma região totalmente, cidades importantes, que tinha ali, começando com Éfeso e terminando em Laodiceia. Hoje tem menos de 1% de cristão naquela região, isso contando com católicos e evangélicos. E a grande massa dos 99% são muçulmanos. Por aí nós vamos ver então como que esse pensamento do pós-milenismo tem caído no desuso,
E eles continuam ensinando apenas os clérigos. Se você perguntar a uma pessoa, um leigo, uma pessoa que é membro da Igreja Católica, que pode ser há anos, primeiro que ele não vai entender a expressão escatologia, aqueles que entendem talvez vai ficar sem saber qual que é uma linha de defesa realmente que eles têm. Porque o objetivo deles não é esse, é ensinar simplesmente os clérigos. Os leigos não necessitam de ensino, os leigos necessitam de ser doutrinados para seguir os padrões da igreja. Então, nós vamos ver que com isso tudo o pós-milenismo caiu. Mas o pós-milenismo não está restrito apenas à Igreja Católica Romana. Existem igrejas na Europa e nos Estados Unidos, algumas igrejas evangélicas, que não são essas igrejas de proporções de nomes, mas igrejas mais novas, que saíram de oriundas de uma ou da outra e formaram esse novo grupo que adota como seu princípio o pós-milenismo, né, que acredita que o mundo, né, que o evangelho de Jesus vai sair pelo mundo. Eles não acreditam que todas as pessoas vão se converter, mas se um de cada continente, de cada lugar vem acontecer, então o evangelho chegou naquele lugar, e quando chegar em todo o globo, quando todo o evangelho, todas as pessoas do globo estiverem, pelo menos um que conhece ali a Cristo, que conhece o evangelho, aí vem a volta de Jesus. Consequentemente, o rapto da igreja, o juízo final e a consumação de todas as coisas. É assim que o pós-milenismo se posiciona. É assim que eles têm tomado essa posição. Então, o pós-milenismo é essa visão escatológica que ficou mais tempo, vamos dizer, em vigência. Nessa época, o pré-milenismo praticamente desapareceu. O amilenismo, que tinha tomado força com Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho, cai também, mas volta fortemente depois ali com a igreja anglicana e também com a igreja presbiteriana, volta fortemente, e a igreja batista com o pré-milenismo, e principalmente com ali no século XIX, com Charles Hyde Spurgeon, né, conhecido como príncipe dos pregadores. É um homem que foi tremendamente usado por Deus, que viveu uma vida dedicada ao evangelho e que também pregava o pré-milenismo. E nisso, o pós-milenismo foi caindo, né, no seu desuso, ficando apenas restrito em alguns grupos, principalmente a partir do século XX, meados do século XX, agora no século XXI, com igrejas que não tem tantas expressões, que tem um nome evangélica, e ficou também restrita a sua grande massa com o catolicismo romano, que não divulga a sua visão escatológica, né, que não tem uma divulgação assim para os leigos, é apenas no clero, é apenas nos seminários, é apenas na cátedra, aonde que eles usam. Então, se você chegar, conversar com o padre, com o bispo, eles vão te saber falar seriamente sobre a sua visão escatológica, a maneiras que eles pensam, que eles veem, a maneira que eles veem como que a evangelização, o cristianismo, e para se falar na volta de Jesus. Esse é o pós-milenismo que nós estamos estudando. Nós vamos ver assim que ele é um tanto quanto fica antagônico, né, o que o próprio Jesus falou. Porque Jesus falou que pela iniquidade, se aumentar, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vendo hoje vigentemente acontecendo, o amor de muitos se esfriando, pessoas indo em passos largos, ou para as heresias, ou para o descaso, ou para doutrinas da prosperidade, ou para o pecado, abandonando a verdadeira fé cristã. Então é isso que nós estamos enxergando, foi o que Jesus já tinha falado, né? E o próprio Jesus falou que são poucos aqueles que vão entrar pela porta estreita, e que a seara, na verdade, era grande, mas poucos os trabalhadores. Nós vamos, então, nesse total desuso e um pouco antagônico. Então, o pós-milenismo, que eu quero falar para você, que ele é muito teológico, mas pouco bíblico na sua maneira de defender. As outras linhas
escatológicas, têm as duas lados, o lado teológico, o lado bíblico, do qual eles fazem uma convergência de pensamentos para tentar deixar que a escritura fale o mais alto possível. O pós-milenismo já tem uma certa deficiência no que tange isso, porque quando nós vamos olhar para a escritura, e principalmente quando o próprio Jesus vai falar o que está perto da sua vinda, é o contrário do que eles pregam, né? Ao contrário do que o pós-milenismo se identifica. Mas tem muitas pessoas, inclusive nas provas eu perguntei as linhas escatológicas que mais se identificavam. Não tem nenhum problema em você falar que se identifica com essa ou com aquela. É aquela que, porque o trabalho do professor aqui não é falar para você pensar em uma nem outra, mas para você ter olhado qual que está então de acordo, em consonância com as escrituras sagradas, e se identificar com as escrituras, não apenas com uma defesa, vamos dizer, cega de uma linha escatológica, mas uma defesa bíblica. Esse é o nosso projeto, a nossa maneira de pensar, que você pense biblicamente. Então, alguns falaram que era o amilenismo, alguns falaram que pré-milenismo, a maioria, por ser nós da origem da Assembleia de Deus, falaram que é o dispensacionalismo. Então, alguns até pôs dispensacionalismo pré-milenista, que é o que até está no livro, na verdade, do Millard Jack, só que todo dispensacionalista histórico processual ele é pré-milenista. Né? Ele tem uma parte que ele é pré-milenismo, mas o pré-milenismo é diferente do dispensacionalismo em algumas coisas, porque o dispensacionalismo ele olha para a volta de Jesus em duas fases, uma chamada arrebatamento, seja ele o histórico ou progressivo, e outra chamada revelação em glória, enquanto o pré-milenismo acredita apenas em uma volta, e o pós-milenismo é quando o mundo estiver gozando da cristianização toda, onde governantes, né, as pessoas que dominam vão estar voltados para essa cristianização, ou seja, segundo o pós-milenismo, então essas outras religiões como o hinduísmo, o islamismo, o budismo, elas vão começar a cair, e esses países vão adotar, principalmente os seus governos, né, aqueles que estiverem à frente, o cristianismo como religião. Aí sim, quando todo esse globo, a maioria, a grande massa nós vamos dizer, dos governantes estiver cristianizados, e principalmente que as religiões ali seja propagado do cristianismo, aí virá então a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas e o estado eterno. Essa é a visão pós-milenista que eu quero que você entenda. Eu não vou falar daqui uma questão mais técnica, porque mais técnica nós vamos deixar, como já está no livro Millard, que eu quero estar uma questão mais simplificada para que você entenda, para que você possa ali estar entendendo qual é essa visão pós-milenista. Nós estamos dando essa continuidade e eu vou fazer algumas perguntas no texto ali, onde vai estar elaborando, para que você venha então agora desenvolver sobre o seu pensamento sobre o pós-milenismo. Apesar que tem um aluno que ele pôs que a sua visão assim preferencial ao pós-milenismo, não tem problema nenhum. Mas não, se você acha que ela é mais de consonância, está de acordo com a Bíblia, se identificou mais, então não tem problema nenhum. O importante, como eu falei, é pregar que Jesus vem. Se ele vem antes, durante ou depois da grande tribulação, isso não interessa. O interessa é que o Evangelho, o próprio Jesus, é que nós anunciamos a sua volta. Se é antes, durante ou depois, Jesus também não falou como, que não é a nossa maneira de pregar, mas é a volta dele que é importante. A importância está na volta de Jesus. Então é nisso que nós devemos focar e ter ali nossos pensamentos voltados para isso. Então essa é essa visão, e nós vamos agora, a partir dos nossos próximas aulas, nossos próximos vídeos, nós vamos estar voltando agora com os nossos pensamentos em todas as linhas. Nós vamos falar de uma maneira geral, que nós falamos assim dessa maneira
em cada uma. Nós vamos falar de uma maneira geral de todas, nós vamos fazer defesa, vamos pegar agora textos bíblicos, como nós estamos fazendo, vamos desenvolver para o nosso pensamento, não pensamentos para desenvolver em uma linha escatológica, mas o pensamento bíblico, centrar naquilo que a Bíblia está nos dizendo. E é isso, eu espero que você tenha gostado das aulas, e se você tem algum questionamento, alguma pergunta, você pode deixar ali na plataforma, e à medida do possível nós vamos estar analisando, te respondendo sobre essas 4 linhas principais que nós temos, assim, que domina, vamos dizer assim, o mundo cristão hoje, que é o dispensacionalismo, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Então Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula.